Fomos agraciados ontem com a live do delírio. Foi o que aconteceu ontem. 2 horas e pouco de live com o Bolsonaro, na qual ele simplesmente destilou todas as maluquices que norteiam esse governo. Principalmente questionando a eleição e já preparando o espírito para 2022 e o que pode acontecer. Bem, eu vou analisar aqui alguns pontos que me chamaram a atenção na live ontem, mas antes disso eu preciso pedir para que vocês já cheguem curtindo esse vídeo, já deixem o seu bom dia aqui no comentário também, o seu oi, olá, cheguei, porque de tempos em tempos o YouTube faz alterações no algoritmo dele, né? Todo mês tem isso. E daí, se você perceber, por exemplo, os vídeos de ontem tiveram bem menos visualizações do que o normal. Então há essas alterações e a gente precisa reeducar o YouTube a saber quais são os conteúdos relevantes aqui. Então, por isso, já chegue interagindo, já deixe seu comentário, já deixe sua curtida. E se você não for inscrito no canal também, se inscreva, que a nossa meta é chegarmos a 700 mil inscritos até o fim do ano. Então, obrigado pela força e vamos agora falar sobre a live do delírio, a live do Bolsonaro ontem. A primeira coisa, que é o mais importante de tudo, na verdade, né? O mais importante de tudo é quando o Bolsonaro diz o seguinte. E eu digo mais, não temos prova, já bem claro, mas indícios que eleições para senadores e deputados pode ocorrer a mesma coisa. Por que não? Eu não tenho provas de que há fraude na eleição. Ele diz isso abertamente, ele diz que há indícios, e esses indícios já foram contestados, ele diz abertamente que ele não tem provas. A gente vai falar mais sobre isso adiante nesse vídeo, mas antes disso eu quero aproveitar e falar sobre outros tópicos que surgiram porque são igualmente relevantes. A gente está vendo aqui nessa live um prenúncio do que será a campanha eleitoral ao longo do próximo ano. O Bolsonaro ele está ressuscitando vários tópicos, vários assuntos, vários receios e temores que foram aquilo que ele usou em 2018. Ele basicamente vai reciclar todos os tópicos que o elegeram. Só que 2022 não é igual a 2018. Então, não sei até que ponto que falar de Cuba, Venezuela, Argentina, Fidel Castro, sabe, Hugo Chávez, o antipetismo, eu não sei até que ponto que certos tópicos que ele tem explorado vão servir para reelegê-lo. Sinceramente, eu acho que isso está desgastado, as pessoas agora estão olhando para o Bolsonaro, é ele que está no poder, é ele que está governando o Brasil, e as pessoas vão apontar os erros dele agora, né? Ele que vai sentar nessa cadeira aqui e vai ter que prestar contas. O PT já era, o PT saiu do poder em 2016. Estamos em 2021, então ele não pode ficar ordenhando essa vaca a vida inteira. Ele vai ter que prestar contas por aquilo que ele fez e por aquilo que ele não fez. E daí, nesse meio do caminho, o que aconteceu foi a pandemia. E a pandemia escancarou toda a incompetência do governo Bolsonaro, né, e do Bolsonaro. Então, ele vai ter que prestar contas pelos erros dele. Já não dá mais para ficar atribuindo a culpa para os outros. Já não dá para tentar ficar ressuscitando, sabe, demônios e monstros e temores de outros países. Ele tem que prestar conta daquilo que ele fez ou daquilo que ele deixou de fazer. E aí sim que ele vai ter que rebolar, porque eu acho que o Bolsonaro, quando foi confrontado com essas verdades, né, daquilo que ele fez, dos erros dele, quando ele foi para um debate, por exemplo, eleitoral, se é que ele vai comparecer, porque ele fugiu na última eleição, se é que ele vai comparecer, quando ele foi confrontado com isso, aí ele vai ter um tempo muito difícil, porque primeiro que ele não é extremamente articulado, né, não é uma pessoa que tem capacidade de raciocínio e de intelecto para defender suas posições. Ele vem com frases prontas, vem com chavões, vem com teoria conspiratória, mas ele não tem, de fato, essa articulação intelectual para poder justificar as burradas que ele fez. E depois que certamente a oposição política vai cair matando sobre o Bolsonaro. A gente vai ver debates aqui no quais todos os participantes do debate vão tentar demolir o Bolsonaro e, como eu falei, eu acho que certas coisas já não vão funcionar mais. Então ele vem contando que ele vai poder, como eu disse, reciclar certos tópicos, certos temas, né? O antipetismo, armar a população, o temor ao Lula, Venezuela. Ele acha que ele vai poder fazer isso, mas ele vai pegar um cenário, um mundo diferente, né? Um mundo no qual não apenas Venezuela está ferrada, não apenas a Argentina está ferrada, mas o mundo inteiro está ferrado. São todos os países do mundo agora que estão, sabe, lidando com um problema gigantesco que é a pandemia. São todos os países do mundo agora que estão tentando se recuperar da crise que foi gerada decorrente de lockdowns, decorrente de
confinamento, decorrente de distanciamento social, decorrente da pandemia. Então é um outro mundo. O Bolsonaro não vai conseguir capitalizar em cima disso, pelo menos eu acho que ele vai ter dificuldade para fazer isso. Mas eu já antecipo aqui, já prevejo que ano que vem eu vou ser obrigado a voltar aqui e falar muitas coisas que eu falei em 2018. Desmentir certas bobagens que o Bolsonaro diz e que a gente tinha que fazer isso em 2018. Só que como o canal era muito menor na época, né, agora é uma outra audiência e é um outro público que vai ter que ouvir. Incluindo também bolsonaristas arrependidos, incluindo eleitores do Bolsonaro que descobriram que fizeram burrada e agora eles vão ter que correr atrás do prejuízo. E daí a gente entra na questão que foi central da live, né, que foi realmente aquilo que ele explorou, e alguns apontam, inclusive, que pode ter sido crime de responsabilidade do Bolsonaro, porque ele está pondo em dúvida, ele está questionando as eleições, ele está questionando a lisura do processo eleitoral no Brasil, né, ele está semeando a dúvida na cabeça dos brasileiros de que as urnas eletrônicas não são seguras, não são auditáveis, que há uma série de falhas de segurança, que as urnas podem ser hackeadas, e em tempo real, o TSE estava desmentindo o que o Bolsonaro dizia na live. Então, assim, há muitas afirmações que o Bolsonaro fez lá, incluindo mostrando vídeos, reportagens antigas de 2008, de 2014, que já foram contestadas e desmentidas, já foram investigadas, o TSE já investigou, a Polícia Federal já investigou e mostraram que não era aquilo que estava aparecendo. Então, muitas afirmações que ele utiliza são ou mentirosas, porque já foram desmentidas, ou ele está simplesmente jogando isso aí, jogando verde para colher maduro. Ele está aqui semeando a desconfiança. É isso que ele está querendo fazer. Ele está querendo fazer com que, quando chegar ano que vem, o eleitorado não tenha muita confiança se o voto dele será realmente computado. E aqui, como eu disse para vocês já anteriormente, pouco importa para o Bolsonaro se o voto é impresso ou se não é, pouco importa se é voto eletrônico ou se não é, pouco importa se é voto em cédula, como é nos Estados Unidos ou não é. Qualquer modo que fosse o voto, de qualquer maneira, ele não reconheceria a eleição, o resultado eleitoral, e ele jogaria a dúvida sobre isso. Ele jogaria a ideia de que foi fraudado. A gente vê o caso dos Estados Unidos. No caso dos Estados Unidos, você tem lá o Trump indo para a reeleição e ele perde no voto em cédula. E mesmo assim, ele contesta o resultado, ele questiona a lisura da eleição dos Estados Unidos com cédula, com voto em papel. Ele questiona isso, ele exige recontagem e ele estimula, né, os seus eleitores, ele estimula a sua base eleitoral à violência. E o que acontece em janeiro é quando você tem lá o Congresso norte-americano se reunindo para certificar, né, para legitimar os votos e aceitar, né, reconhecer o Joe Biden como vencedor. Trumpistas invadem o Capitólio, invadem a sede do Congresso norte-americano e levam a mortes. Então, não importa o modelo eleitoral que houvesse. Poderia ser, sabe, voto aberto, né? As pessoas indo na urna e votando lá, voto em fulano, que o Bolsonaro contestaria, porque o jogo dele é um jogo antidemocrático. O jogo dele, embora ele diga que é um democrata, embora ele diga que ele defende a democracia, o jogo dele é um jogo autoritário, é um jogo de contestação das instituições, ele faz o tempo todo isso. Ele é alguém que várias vezes disse em sua trajetória que o modelo dele, o referencial dele era a ditadura militar no Brasil. Ele dizia que admirava o Pinochet, ele dizia, lá como a gente mostrou essa semana, né, que admirava o Hitler também. Então, assim, você tem um cara que o modelo referencial dele de sociedade, de governo, é um governo autoritário. Ele não tem menor respeito pelas eleições, ele não tem menor respeito pelo voto das pessoas, ele não tem menor respeito pelo jogo democrático, porque o jogo democrático exige forças contrárias, inclusive, né, exige direita política, exige esquerda política, exige diferentes posições dentro desses campos de debate, e ele é alguém que sempre disse, né, que queria eliminar a esquerda do Brasil, que queria erradicar a esquerda do Brasil, ou seja, ele é alguém que é contra esse jogo, no qual você tem diferentes posições no debate. Então, não importa qual fosse o modelo. Se fosse um modelo totalmente transparente, no sentido assim de voto aberto mesmo, ele contestaria. E ele faz isso, nesse caso em particular, na eleição passada porque ele temia não vencer, e agora na próxima eleição porque ele tem certeza que ele vai perder. Eu acho que aqui o brasileiro tem que mandar um recado muito claro nas urnas na próxima eleição, e o Bolsonaro tem que perder, sabe, de maneira humilhante, tem que ser um 7-1 da Alemanha. Ele tem que perder, ele tem que ser chutado, ele tem que ser escorraçado do governo, porque se houver uma disputa que seja muito aproximada, vamos supor que o primeiro candidato lá, o vencedor, ganhe por uma margem, sabe, 53% contra 47%, se for uma margem muito aproximada de votos, ele vai contestar e isso vai levar à violência, isso vai levar, sabe, ao caos. Agora, se ele perder, por exemplo, sei lá, 70% a 30%, aí terá pouquíssima margem para ele poder contestar, ou ele perder no primeiro turno também, né? Porque daí sim ele vai ser humilhado. O brasileiro tem que pôr a mão na consciência e tem que chutar esse cara do governo, porque já deu. E ele provou que ele é incompetente, né? Acho que
esse governo dele aqui, essa escolha inconsequente dos brasileiros, demonstrou, né, qual é o erro de você pôr um sujeito, sabe, inepto no poder, e quando tem uma crise, como a crise sanitária da pandemia, como isso é amplificado, porque exigiria um líder, exigiria alguém que realmente soubesse o que fazer, exigiria alguém que tomasse essa situação e falasse, eu vou resolver isso do modo possível. E muita gente fez isso pelo mundo, né? Você teve muitos presidentes, primeiros ministros, muitos governantes que realmente compraram essa disputa e falaram, olha, é uma situação caótica, é uma situação fora de controle e a gente vai tentar fazer o melhor possível. E conseguiram. Pouparam a vida dos seus cidadãos, conseguiram evitar mortes, conseguiram evitar catástrofe. E o Bolsonaro largou, né, o brasileiro para a morte. Convocou o brasileiro para a morte, né? Vá para a rua, vá trabalhar. Então, nesse sentido, é preciso que haja um recado muito claro nas urnas. Retirar esse cara de maneira humilhante. 7-1 aí contra Bolsonaro. O que mais o mandato desse sujeito aí é o mergulho no precipício, né? E ele tem, né, projetos e planos de permanecer perpetuamente no governo, inclusive pondo seus filhos depois, né? Porque ele tem a dinastia, né? Dinastia Bolsonaro, e ele quer que continue. Preferencialmente que vá todo mundo preso depois, né? A ideia é que as pessoas vão em cana. Porque a gente tem que meio que cair na real também. A gente já deveria ter se dado conta de que o impeachment dificilmente vai vir, né? Essa live, por exemplo, essa live que ele vem aqui e vem desafiar as instituições, vem desafiar o ministro Barroso, vem desafiar os poderes, ele faz isso porque agora ele está nessa fusão com o Centrão, né? Foi consumada agora, né? Você tem lá o Ciro Nogueira como ministro da Casa Civil agora. Foi consumada essa fusão e ele se sente agora totalmente imune, né? Blindado em relação ao impeachment. Ele sabe que agora ficou muito mais difícil avançar o impeachment. Você tem lá um bloco gigantesco de parlamentares apoiando o Bolsonaro, nesse centrão aí fisiológico, e agora ele sabe que não haverá punição enquanto ele estiver no governo. Uma vez que ele caia do governo, uma vez que ele seja chutado do governo, daí toda a força das instituições vão cair sobre ele. Porque aí sim, né, ele vai estar vulnerável, exposto, e aí não vai ter centrão nem ninguém para proteger o Bolsonaro, né? Todo mundo vai querer um pouquinho do couro dele. Então ele tem que ser removido do poder. Isso não parece que vai acontecer via impeachment. Parece que será via eleição mesmo, e é como tem se configurado esse jogo. Daí a gente retorna aqui, como eu falei, sobre a questão das provas, né? Porque ele diz abertamente, ele diz claramente ali com todas as letras que ele não tem provas de fraude eleitoral, que ele não tem provas, ele tem indícios. E daí ele pede para quem confia nas urnas eletrônicas provar que elas não são fraudáveis. E daí aqui você tem aquilo que se chama de inversão do ônus da prova, né? E aqui é um princípio básico da argumentação lógica, um princípio básico do debate, é um princípio básico, inclusive, do direito, né? Quem afirma uma coisa deve provar. Então, por exemplo, se você afirma que houve um roubo, é preciso provar que o roubo existiu. É preciso provar que a pessoa acusada é culpada, é preciso provar que algo foi roubado, é preciso as evidências disso, né? Você não pode simplesmente afirmar alguma coisa e a pessoa vai ser presa depois. Você precisa provar. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário, né? Então, existe essa noção de que você acusou, você faz uma afirmação, isso tanto no direito quanto em outros aspectos, né? Num debate, por exemplo, você afirma uma coisa, você tem que provar o seu ponto. Você tem que trazer todas as evidências convincentes necessárias para sustentar a sua posição. Então, se ele diz que a urna é fraudável, ou se ele diz que houve fraudes anteriores nas urnas, ele precisa trazer as provas disso. Não é quem contesta isso, não é quem fala assim, olha, mas não há evidências. Ele tem que provar. Ele afirmar que, não, mas é fraudável, é a mesma coisa que você afirmar, mas se você sair na rua, você pode ser assaltado. É claro que você pode ser assaltado, e é por isso que existe a lei. Se houver um assalto, a pessoa vai ser punida por ter assaltado. Do mesmo modo, nas eleições. Sendo voto impresso, sendo voto eletrônico, sendo voto com cédula, se houver uma fraude na eleição, isso vai ser investigado, trarão as evidências, trarão as provas e os responsáveis pela fraude serão punidos. Então é assim que funciona, né, a investigação de alguma coisa. Se houve uma fraude, você vai lá e mostra onde está a fraude, o que aconteceu, quem fez isso e busca as evidências para punir os culpados. Quem tem que provar isso é ele, não é quem discorda dele. Só indícios não quer dizer muita coisa. Inclusive, como eu falei, o próprio TSE foi em tempo real desmentindo o Bolsonaro e mostrando onde ele estava propagando fake news. O que aconteceu ontem foi duas coisas. A primeira delas foi uma campanha eleitoral já antecipada e já contestando o resultado eleitoral. Ele sabe que ele vai perder. Ele tem essa íntima certeza de que ele vai perder. Se ele vai perder de fato, são outros 500, né? A gente não pode prever o futuro. Mas ele sabe que ele vai perder. Ele está ali já, sabe, justificando a derrota dele. O argumento para isso será a fraude eleitoral. Então ele está justificando a derrota dele, nesse caso, para o Lula, né? Porque a disputa será entre Bolsonaro e Lula. Ele está justificando a derrota dele e já antecipando a campanha eleitoral, já antecipando quais serão os argumentos para enfrentar o Lula e também para justificar
entre aspas, a fraude. E o segundo ponto que fica claro, que fica nítido, é justamente essa certeza que ele tem de que ele não vai sofrer impeachment, porque agora com o Centrão alinhado ao Bolsonaro, o Centrão dentro do governo Bolsonaro, ele sabe que mais do que nunca ele está blindado. Ele sabe mais do que nunca que ele está protegido. E isso significa amargar agora, né, mais um ano e pouco de Bolsonaro, sabendo que as instituições não vão funcionar, sabendo que ele não será punido pelos crimes dele. É alguém que constantemente, diariamente está cometendo crimes, dos mais diversos, inclusive crime comum, e ele sabe que ele não será punido até deixar o mandato dele. Então, por isso que eu repito, esse cara tem que ser escorraçado do governo. Ele tem que ser chutado para fora. Ele tem que receber 10% dos votos. Porque se a disputa for apertada, ele vai jogar a carta da fraude e isso vai gerar o caos no Brasil. Se nos Estados Unidos você teve trumpistas ensandecidos invadindo o Capitólio, no Brasil eu não quero nem sequer imaginar o que pode acontecer caso o Bolsonaro tenha uma derrota aproximada e explore os milicianos que o apoiam, as pessoas armadas que o apoiam, os policiais militares que o apoiam, os agentes de segurança que o apoiam, toda essa cambada armada e militarizada que apoia, essas pessoas podem fazer muito estrago. Eu quero saber o que vocês pensam sobre a live de ontem, se vocês assistiram ou não, né? Conseguiram assistir? O que vocês pensam ali? O que vocês viram ali que saltou aos seus olhos, né? Que se destacou ali no que foi dito pelo Bolsonaro? Deixa aqui embaixo no comentário o que você pensa e se você acha que ele vai ser escorraçado do governo ou não, né? E como esse jogo de desconfiança em relação às eleições pode impactar na próxima eleição. Deixa aqui embaixo no comentário o que você pensa, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, se torne um aluno do CL, estamos com curso de escrita narrativas por lá e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau!